Muito bem, voltamos então com Cidade ao Vivo, agora com Tatiane Ferreira, coordenadora do CAPS, para falar com a gente sobre o funcionamento do CAPS em Canoinhas. Muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia ouvintes. Então estamos aí novamente, né, para conversar um pouquinho. Maravilha. Então explica para o pessoal de casa, Tati, como que a pessoa que eventualmente está se sentindo na necessidade de ter um acompanhamento e tudo mais, que ela procura o CAPS. Como é que funciona essa porta de entrada mesmo no Centro de Assistência Psicossocial? Então, acho que é importante primeiramente falar que o nosso serviço de saúde mental no município existe um protocolo, né? Que é um documento que rege toda essa questão da porta de entrada para o tratamento, né? Em algumas situações, o que é a situação que o CAPS vai atender, qual é a situação que o CAPS vai mediar, qual é a situação que não cabe para o CAPS, né? Então, a gente tem esse documento formalizado, aprovado na reunião do Conselho Municipal de Saúde, né? Que são documentos que têm que ter esse protocolo de aprovação para que a gente possa instituir ele no nosso serviço, né? E reger o nosso serviço e organizar, acima de tudo, né? Então, os pacientes de saúde mental, eu sempre falo assim que a saúde mental ela é uma especificidade muito delicada, né? Então, o tratamento especializado que é oferecido pelo CAPS, ele tem uma finalidade, né? Ele é terapêutico, né? Então, essa palavra terapêutico, ela é uma palavra que poucas pessoas compreendem o que é realmente esse processo terapêutico, né? Todos os nossos pacientes, né, de acordo com o nosso protocolo, inicialmente eles devem ser acompanhados pelas unidades de saúde do seu bairro, né? Claro que tem situações e situações, né, e isso está no nosso protocolo também. Então, tem situações assim em que pode-se procurar diretamente o CAPS, né, principalmente nos casos de dependência química e alcoolismo. Que a gente fala que o CAPS é portas abertas e é nesse sentido, porque muitas vezes o dependente químico, o alcoolista, ele é naquele minuto que ele decide que ele quer fazer um tratamento. E se nós mandarmos ele lá para a unidade de saúde, ele não volta mais, né? Então, tem essa particularidade. No aspecto dos pacientes portadores de transtornos mentais, a gente já tem um protocolo diferente. Ele tem que sim passar inicialmente pela unidade de saúde para o médico de lá avaliar se ele tem a necessidade de frequentar e ser atendido por um serviço especializado. Né? Porque muitas vezes um quadro de ansiedade simples pode ser tratado na própria unidade de saúde. Né? Um quadro de depressão pode ser tratado também na unidade de saúde, né? Nem todos os casos de depressão, ansiedade, transtorno do sono, que é outra coisa que atinge muitas pessoas, nem sempre isso necessariamente deve ir ao CAPS, né? Então, hoje a gente tem também realizado um trabalho de matriciamento com todas as unidades de saúde do município, né? Esse também é um programa que a gente desenvolve por meio do projeto de educação permanente do município, né? Para a gente poder fortalecer também os trabalhadores das unidades de saúde no entendimento dessas situações que devem ser encaminhadas ao CAPS ou não. Né? É um trabalho de formiguinha, né? Porque, como a gente fala, o serviço não pode parar. E para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que parar um pouco, né, conversar, discutir e elaborar, né, esse plano de trabalho para a rede de saúde mental, né? Então, é importante que a população entenda que a rede de saúde mental não é só o CAPS. A rede de saúde mental, ela, né, compõe inclusive as unidades de saúde, a unidade de pronto atendimento. O CAPS seria para assuntos mais específicos? Ele é específico terapêutico, né? Então, a gente não atende o paciente em surto. Se o paciente estiver numa crise, né? Eu até uso a expressão surto para que as pessoas entendam, né? Mas, assim, a crise que a gente fala, eu
o quadro de surto deles. A gente não atende isso, né? O CAPS hoje ele não tem, não é nem hoje, ele não tem essa finalidade. O paciente em crise ou em surto psicótico, como a gente coloca, ele deve ser encaminhado para a unidade de pronto atendimento. No pronto atendimento, porque é uma situação de urgência e emergência. Né? Então, o CAPS ele é terapêutico, ele não atende quadros de urgência e emergência. E assim, a gente tem assim, até algumas situações assim que os familiares não compreendem. Então, acho que é até importante estar falando isso aqui, para que fique claro, né, que não é que nós não queremos atender, muito pelo contrário. Né? O CAPS, como ele é terapêutico, ele é um tratamento permanente. Você vai lá no CAPS para você poder estabelecer um projeto terapêutico para que esse paciente ele possa reestruturar o seu dia a dia, a sua rotina, reconhecer novamente as suas habilidades pessoais, profissionais, emocionais. Mesmo porque, às vezes, o CAPS, no sentido dos pacientes em surto e tal, que são considerados emergências, urgências médicas de saúde, né? Muitas vezes necessitam de uma medicação, de uma internação, até por alguns momentos, até aquela situação se estabilizar, que não é o propósito do CAPS. Eu imagino que não deva ter nem aparato para atender esse tipo de situação, né? Exatamente, né? Então, quando a gente fala que o paciente ele está em surto ou em crise, ele precisa sim ser avaliado por um médico, né? E para que ele saia daquela crise naquele momento. O que é essa crise? Essa crise não é só o quadro do delírio, não é só o quadro da agressividade em muitas questões. Ele é um quadro de sofrimento psíquico para aquele paciente. Sim. Né? É óbvio que, né, as pessoas que convivem com aquele paciente, né, que estão ali no dia a dia, elas sofrem com aquilo, muitas vezes elas são acometidas de uma certa agressividade por parte do paciente, mas a gente não pode esquecer que esse paciente ele não está no seu pleno estado de sanidade mental. Então, assim, é extremamente importante que as pessoas compreendam esse processo. Né? Que o momento do surto e da crise é mais sofrimento para o próprio paciente. Com certeza. Né? A família sofre, mas o paciente sofre mais ainda. Sim. Né? Ou tem casos ali, Tati, que vocês acompanham ali de pessoas que conseguiram retomar a vida e conseguiram, de repente, até, eu não digo, porque tem casos ali que o tratamento não precisa ser permanente pro resto da vida, que tem uma pessoa que conseguiu se recuperar e, de repente, ganhou tipo uma espécie de alta do médico. Temos várias situações, né? Nós temos, assim, situações em que a gente coloca um sorriso no rosto e diz assim, que bom ver esse paciente. A gente já nem vê mais ele, né, inteiramente como paciente, mas como um ser humano que passou por um momento da sua doença, né? Se organizou, fez o tratamento certinho, porque é muito importante que o paciente tenha conhecimento de que ele precisa estabelecer, né, uma rigorosidade e uma disciplina nesse tratamento para que ele se reabilite, né, para a sua vida social, para a sua vida familiar, para a sua inserção ao mercado de trabalho novamente. Então, essas situações a gente é difícil trabalhar, mas nós temos várias situações. Nós temos pacientes que frequentam, claro, não vamos citar nomes, né, mas frequentam os cursos do IFSC. Nós temos um paciente que é estagiário do IFSC. Então, assim, é esse o objetivo, né, oferecer o tratamento adequado para ele, fazer ele compreender que ele precisa fazer o tratamento, não só medicamentoso, mas frequentar uma rotina, criar novamente uma rotina diária de vida, para que ele consiga, né, se organizar e se inserir no mercado de trabalho, viver normalmente em família, mesmo com as suas dificuldades, que como a Estela falou, são casos e casos. Tem aquele paciente que ele vai ser sempre paciente do CAPS, mas isso não significa que ele não possa ter um convívio familiar e social adequado, normal, né, como outras pessoas, né?
E tem aqueles pacientes que vão ficar por um período, vão se organizar, vão fazer o tratamento certinho e vão permanecer em acompanhamento. Como que funciona esse fluxo, né? Então, ali no início eu até coloquei, o paciente passa pela unidade de saúde, vai lá e o médico avaliando a necessidade dele ir ao CAPS para o atendimento especializado, ele vai encaminhar, o CAPS vai fazer o acolhimento, ele vai passar por um acompanhamento multiprofissional. Era isso que eu ia perguntar, Tati, em relação a essas equipes que estão com vocês lá. Imagino que devam ter profissionais de diversas áreas ali que oferecem um trabalho conjunto, né, em prol desses pacientes. Por isso é um serviço especializado, porque existe uma equipe multiprofissional que vai estar avaliando todo o contexto social, familiar, emocional desse paciente, e dentro disso vai elaborar o projeto terapêutico, como a gente fala, o plano terapêutico, como a gente fala, para atender as necessidades dele naquele período. Certo. E dentro desse projeto terapêutico a gente tem as oficinas de arte e terapia, nós temos os grupos psicológicos que trabalham inúmeros temas, né? A gente tem agora o Sérgio, que não pode estar presente conosco hoje, mas ele trouxe uma abordagem bem interessante dentro do trabalho de grupo, que é trabalhar a questão de perdas e lutos, porque muitos dos nossos pacientes, né, vivem isso e entram num quadro depressivo, ansioso, em razão de uma perda familiar. E isso não adianta eu dizer assim, eu não vou me afetar. Mas a Estela pode se afetar, você pode se afetar, né? Criar um trauma. É uma perda. Você perdeu aquilo. Você não estava acostumado a conviver com aquilo. E lidar, né, com as nossas emoções. As pessoas têm dificuldade. Sim. Né? Então, essa equipe multiprofissional, ela é preparada para isso, para atender toda essa demanda. E a gente falava, né, Tati, num outro momento em que você esteve com a gente aqui, que tem muito preconceito ainda sobre ali o CAPS, e não só preconceito, e muita gente que se não busca ajuda por conta dessa coisa, porque vão falar isso de mim, vão falar aquilo de mim, né? Exatamente. E às vezes deixa de ter uma ajuda especializada de vários profissionais ali para te orientar. E de parar de sofrer, né? E acabar com aquele sofrimento diário que as pessoas têm, né? São várias barreiras que a gente enfrenta no dia a dia, dificuldades, né? Essa questão do preconceito, ela é muito perdurante, né? Eu vejo assim que nos municípios menores, pelo fato das pessoas conhecerem umas às outras, né? Acaba que aquele frequenta o CAPS, aquele, CAPS. Então tem esse preconceito, infelizmente eu digo isso para vocês. Mas é assim, a gente tenta fortalecer os pacientes no sentido de que eles estão num momento de fragilidade emocional. Ele não precisa ser permanente. Tem os quadros mais severos? Tem, né? E temos vários casos severos. No entanto, a gente precisa que a sociedade compreenda isso. Com certeza. Né? A gente viveu aí no início dos anos da década de 90, ali em meados da década de 90, a gente viveu assim até uma fase de higienização das ruas, né? Existe um movimento em defesa dos pacientes psiquiátricos, né, para que eles tenham o cuidado em liberdade, como a gente fala, né, justamente por conta disso, porque não é porque ele tem um quadro de esquizofrenia ou um psicótico que ele tenha que viver internado numa instituição, né, ou no hospital psiquiátrico ou nos antigos manicômios, como a gente fala, né. E essa questão do preconceito, ela infelizmente interfere muito no tratamento deles. Com certeza. Porque eles ficam resistentes a tomar a medicação, a frequentar o serviço, né? E a falar para as pessoas, não, olha, eu faço tratamento no CAPS.
Então, assim, é importante que a sociedade compreenda que, como qualquer outro tratamento especializado de cardiologia, oncologia, que também é outro tratamento que fragiliza muito as pessoas, assim como esses outros tratamentos, o paciente psiquiátrico é da mesma forma. Uma condição psiquiátrica é uma condição como qualquer outra no âmbito da saúde, né? Exatamente. E assim, ó, todos nós temos dificuldades emocionais, né? A nossa saúde mental, se nós avaliarmos nesses últimos anos, assim, ela foi muito afetada, né? Pela pandemia, pelo isolamento social, pelo contato com as pessoas que foi, né, proibido em razão da pandemia. E assim, o ser humano, ele precisa disso. Muita gente perdeu também, como a gente falava de luto, né? Muita gente perdeu familiares nesse período também, né? E nós que trabalhamos com a saúde mental, a gente já previa isso, né? A gente previa que no pós-pandemia ia aumentar o número de demanda, né, da saúde mental, o número de casos que os serviços especializados de saúde mental atendem. Então, agora, Tati, você comentou antes que às vezes as pessoas têm de ir, enfim, as pessoas vão à unidade de saúde e ali é feita a avaliação se essas pessoas devem ser encaminhadas para o serviço especializado do CAPS ou se a condição dela pode ser tratada ali na própria unidade de saúde. Em geral, quais são as condições dessas pessoas para que sejam encaminhadas para o CAPS, né? Para esse atendimento especializado, o que a pessoa, em geral, o que vocês costumam fornecer para esse tipo de caso das pessoas que vocês recebem vindas da unidade de saúde? Inicialmente a gente faz ali uma leitura do encaminhamento médico, né? Em momento algum a gente questiona a conduta médica. Às vezes o paciente ele está com dificuldade ali de ajuste de medicação, né? E às vezes ele já está tendo crises de ansiedade de uma forma mais diária, assim, né? Diária, mais permanente, né? Uma atrás da outra. Aí sim, esses casos já devem ser encaminhados, né? Com o CAPS. E assim, as questões depressivas também, o paciente às vezes está lá no isolamento, ou às vezes está resistente à medicação. Então, assim, é necessário. Por que a gente fala isso do atendimento do CAPS? Porque é necessário o envolvimento da família para o atendimento do CAPS. Quando o paciente vai para o CAPS, né, a gente tem aí até o nosso médico psiquiatra, ele exige muito essa participação familiar, porque naquele momento aquele paciente ele não está, né, pleno de ter ciência do que ele está passando muitas vezes, né, e ele precisa sim desse acompanhamento familiar nesse tratamento de uma forma mais próxima. Então, são os casos assim que já não são um básico, né? Porque assim, um quadro de ansiedade, se ele for só uma ansiedade assim, ele pode ser tratado na unidade de saúde. Pode, né? Mas também a gente respeita muito a conduta médica, no sentido de que às vezes o médico não se sente confortável em medicar, né? Então ele encaminha para avaliação. É importante a gente colocar que o município hoje também tem, né, o ambulatório de saúde mental, que ele é diferente do tratamento do CAPS, né? Então eles são as consultas, né, são só consultas aí com o psiquiatra, e os casos mais severos aí sim serão encaminhados ao CAPS, né? Então tem a divisão do serviço, né? Acho que é importante colocar isso, que o município tem essa organização, né, do ambulatório de saúde mental, que é o atendimento com o médico psiquiatra. E daí para os adultos tem o CAPS, né, que daí é o acompanhamento multiprofissional que a gente fala. E daí também tem o dos adolescentes, que é onde a IESA trabalha, né, que é o PAPCA, né, que é o programa, né, psicossocial para crianças e adolescentes. São serviços diferentes, até por conta das demandas, né. No geral são esses os serviços. Você tinha comentado antes em relação ao AD, né, o CAPS Álcool e Drogas. Eu não sei se é específico, mas que vocês prestam atendimento, no caso de um usuário de drogas, enfim, um alcoolista que queira um atendimento naquele momento, vocês fazem um acolhimento e tudo mais. Queria saber um pouquinho sobre essa questão. Você citou ali CAPS AD, né? Então, nós temos várias modalidades de CAPS. O do CAPS do município de Canoinhas é o CAPS 1,
né? Entendi. O CAPS AD, ele é uma modalidade de CAPS, assim, com uma demanda maior, com uma especificidade Mais diferente. especializado, né? entendi. Mas, assim, a demanda de álcool e drogas que o CAPS 1 atende, que é o porte do CAPS de Canoinhas, ele pode sim ele pode procurar por conta própria o atendimento do CAPS. Não precisa ele ir até a unidade de saúde para ser encaminhado. Né? É importante colocar isso porque pelo manejo, né? Às vezes vou dizer assim, não, fulano, volte amanhã ou volte depois da manhã, não pode ser assim, né? Porque é naquele momento, né? O dependente químico, o alcoolista, muitas vezes você acaba perdendo ele por uma conduta de ter que deixar ele esperando, daí ter que pedir para ele voltar amanhã, né? Então, assim, o acolhimento a gente procura fazer todos os dias. Tem dias, assim, que a gente tá com uma demanda grande, por exemplo, no dia que o nosso psiquiatra atende, né, é o dia todo, a equipe se organiza, se mobiliza para esse atendimento. E antes nós não fazíamos, né, o acolhimento, mas diante da leitura que a gente tem da situação, a gente acaba se organizando e fazendo esse acolhimento também na segunda. A gente orienta, né, olha, preferencialmente de terça a sexta, né, para que a gente consiga também, no momento do acolhimento, dar toda essa atenção necessária para esse paciente. Sim. Eu acho que era isso, Estela. Tem mais alguma... Acho que seria isso também, muito importante sempre ter os esclarecimentos aqui, Tati, Sim, né, para nossa população, o pessoal que está acompanhando a gente. Se você tem alguma dúvida também, a equipe do CAPS está à disposição, né, para tirar alguma dúvida. De repente tem algum familiar passando por uma situação parecida, né, ou que a gente comentou aqui, pode estar procurando a equipe do CAPS, que vai ser muito bem acolhido, né, Exatamente. Tati? A gente está sempre à disposição, né, o nosso horário de atendimento no CAPS é das 7 da manhã às 5 da tarde, sem fechar para o almoço, justamente pela especificidade da demanda, que é em saúde mental. Lembrando que, só mais uma vez eu quero reforçar isso, né, que urgência e emergência da saúde mental é UPA, né, você sempre pode contar com o apoio, né, eu até vou falar isso aqui, mas a gente teve recentemente uma conversa com o pessoal do Corpo de Bombeiros também, né, então pode contar com o apoio do bombeiro, com o apoio do SAMU, que é um serviço de urgência e emergência, né? E você pode estar contatando com eles, né? Nessas situações de urgência e emergência. E quando for de forma, né, mais, que a gente fala estabilizada, que depois de sair dessa crise, ele pode sim, né, procurar uma unidade de saúde, ou se ele já é paciente do CAPS, que muitas vezes ele tem a alta, mas, né, por N situações ele acaba tendo que voltar ao CAPS, aí ele pode nos procurar, né, pode procurar a unidade de saúde também, não tem problema, e falar, já sou paciente, quero ser encaminhado novamente, pode fazer esse protocolo, mas pode também entrar em contato conosco via WhatsApp, ou via telefone, né, o nosso telefone até vou deixar aqui, que para conhecimento da população, que é o 3622-1310, ele é tanto telefone quanto WhatsApp. 3622-1310. Exato. Né, então, a gente está à disposição, a nossa equipe é uma equipe bem comprometida com o serviço, né? A gente fala assim, a gente até discute e briga, tudo, mas é sempre pelo bem-estar do paciente. Com certeza. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa saber que o SUS, ele realiza, e o objetivo principal do SUS é um atendimento humanizado, né? A gente sabe que o nosso dia a dia não é fácil enquanto profissional de saúde, mas, assim, eu sempre comento com a equipe que esse atendimento humanizado, ele deve acontecer. Certo, Tati, agradecemos pelas informações super importantes para a nossa audiência. Lembrando, o telefone do CAPS 3622-1310, pode ligar, mandar mensagem pelo WhatsApp, que o pessoal certamente vai responder as dúvidas de vocês. Agradeço. Muito obrigada, Tati, mais uma vez.